Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Hoje nós temos Jeremias capítulo 30. Jeremias capítulo 30. O Senhor Deus revela ao profeta que seu povo passará por um período de grande angústia. O objetivo é que eles aprendam a valorizar a palavra de Deus e o relacionamento com Ele. Após isso, o Senhor promete que seu povo será restaurado, a ferida será curada, eles voltarão a crescer e sorrir. O nosso Deus é bom, embora permita que passemos por aflições e dor, seu grande objetivo é que sejamos felizes e satisfeitos nesta vida. E no fim, possamos herdar a vida eterna. Você acha que um Deus, aliás, o povo de Deus, do qual nós estamos falando, estamos na primeira aliança, você acha que dar valor a um Deus que fez tudo tão perfeito é difícil? Deus só quer a nossa felicidade. E aqui nós vemos que Jeremias 30 está mostrando isso. O profeta revela que seu povo passará por um período de grande angústia. Mas o objetivo é que eles aprendam a valorizar a palavra. Vendo qual é o objetivo? Valorizar a palavra. Momentos difíceis que passamos porque não valorizamos a palavra e Deus só tem compromisso com a palavra dele. Não foi em vão que ele escreveu 1189 capítulos da Bíblia para nós estarmos meditando de dia e de noite. Mas temos coisas mais sérias para avaliarmos. Sabemos que Deus, Ele deu motivo para nós estarmos acreditando na Sua palavra, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Não é somente porque nós surgimos assim do acaso. Não, Ele nos fez. Nós somos feitos pelas Suas mãos. E nós somos hoje tão estudiosos, já sabemos de tanta coisa. É doutorado, é mestrado no meio do povo dele. E aqui, na primeira aliança, também tinha pessoas sábias. Elas estudavam também, mas estavam um pouco se incomodando com a palavra, que é para a eternidade. E um Deus que fez a gente, que nos fez assim, com 60 trilhões de células, que tem mil e 70, que tem 1,70 m de fita DNA. Foi assim que Deus nos fez. Veja que coisa, né? A gente saber que somos tão especiais, que não viemos do acaso, que não surgimos de uma explosão, que não surgimos de um bichinho e dali fomos evoluindo. A gente sabe que não foi assim. Nós sabemos que 60 trilhões de células, que tem 1,70 m de fita DNA, no total de 102 trilhões de metros de fita DNA. Vamos repassar isso? Olha só, se um ser feito com tanta dedicação, com tanta perfeição, com tanta complexidade, tem direito a rejeitar a palavra do seu Criador. Vou dizer mais uma vez, Deus decidiu fazer o homem assim, com 60 trilhões de células. Você sabe o que é isso? 60 trilhões de células. Nós não somos uma coisinha, nós somos um ser complexo, feito por um Deus poderoso que nos escolheu e quis nos fazer com as suas mãos. Nesses 60 trilhões de células, tem também
1,70 m de fita DNA. No total, no total dá 102 trilhões de metros de fita DNA, que pode dar diversas voltas no sistema planetário. Olha o nosso valor, olha de como nós somos formados. Então, por que a gente não vai dar valor à palavra de um Deus como esse? Você já imaginou que complexidade? Só Deus pode fazer isso. Não fique pensando que você veio de uma ameba. Não fique pensando que você foi se evoluindo de um bichinho qualquer. Saiba que o Deus Criador te fez das suas mãos. Como é que você vai ensinar os seus filhos? Foi feito com Deus, nos fez com as suas mãos. Como é que vamos ensinar os nossos filhos a crer em um Deus como esse se não nos envolvermos com a sua palavra? Você acha que nossos filhos, chegando na faculdade, sem ter a meditação da palavra de dia e de noite, vai acreditar? Você vê que aqui é para quem crê que existe um Deus poderoso. Avalie isso, 60 trilhões de células que tem 1,70 m centímetros de fita DNA e que no total dessa fita DNA dá 102 trilhões de metros de fita DNA. É isso que nós somos, que pode dar diversas voltas no sistema planetário. Isso é brincadeira? Nós somos sobrenaturais. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Como é que nós nos revoltamos contra a sua palavra? Não temos prazer de meditar de dia e de noite na palavra. E aqui está a luta de Jeremias mais uma vez. De todos os profetas, todo profeta só teve problema. Foram mortos, foram espancados, só porque trouxe a palavra de Deus à tona. Deus escolheu e ele tem que passar o que Deus fala. E as pessoas rejeitam o que Deus fala. E não foi somente aqui, na antiga aliança, no tempo do profeta Jeremias, mas em todo o tempo é isso. Pessoas inteligentes que sabem que tem uma programação genética computadorizada com dados, cor de olhos, da pele, temperamento, uma programação dessa que está em nós. E nós não temos a capacidade de honrar esse Deus que nos fez com tanta perfeição, ouvindo e meditando na Sua palavra, que é o que Ele quer que nós façamos de dia e de noite. Para nossa alegria, Deus também colocou nos nossos olhos 2 milhões de fios encapados para não haver curto-circuito e nós ficarmos cegos de uma hora para outra. Agora veja-se um Deus desse, para você que hoje estuda, tenho certeza, que é doutor disso, doutor daquilo, e que menospreza a palavra de Deus, saiba que você deve estudar. Quando você estudar sobre essas coisas, que a essa altura você já deve ter estudado, que Deus colocou nos seus olhos 2 milhões de fios encapados. Por qual razão? Para que não houvesse um curto-circuito e ficássemos cegos de uma hora para outra. Valorizar um Deus como esse é algo que tem que ser no dia a dia. E no dia a dia o que Ele quer é que ouça a sua palavra, que medite na sua palavra. Nós sabemos que até uma folha de couve tem a complexidade de uma cidade como a cidade de São Paulo. Veja quanta coisa em nosso favor. Sabe o que significa uma folha de couve com essa complexidade de uma cidade como a cidade de São Paulo? Um alimento tão importante que vai conservar esses olhos que você tem com essa complexidade toda. Nossos olhos, essa folha de couve vai ajudar a manter a nossa visão por um tempo bem longo. Velhice não tira a visão, o que tira a visão é a gente não ter cuidado, não se alimentar da maneira correta. E isso tudo Deus programou para nós, uma visão perfeita,
através de uma folha de couve, uma folha de espinafre, folhinhas que você olha e você não dá nada por ela, mas também Deus fez com essa complexidade de uma cidade de alto, de grande nível, como São Paulo, Rio de Janeiro, tem uma complexidade dessa. Então, Deus como esse, que você que hoje estuda, e hoje não tem mais nenhum de nós que não passamos por a faculdade, que não tenhamos um curso superior e sabemos todas essas coisas e não valorizar a palavra de um Deus verdadeiro, vivo, um Deus vivo que criou todas as coisas e para nós foi de uma maneira tão especial, nos criou com as suas próprias mãos. Pois é isso. Sabemos que esse Deus preparou para o homem um universo com 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se nós quisermos ir para uma outra extremidade desse universo que ele criou, nós passaremos 93 bilhões de anos para chegarmos de uma extremidade à outra, mesmo com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Teríamos que passar esse tempo todo para chegar de uma extremidade à outra. Para que ele criou isso? Para quem? Para o homem que ele fez com as suas próprias mãos. E o que é que ele quer que este homem, que é tão valorizado, tão amado, faça? Ouça e medite na sua palavra de dia e de noite. É esse o problema que os profetas têm. E não foi diferente com Jeremias. O objetivo de Deus é que o povo aprenda a valorizar a palavra. E como nós não olhamos para o que somos, não valorizamos o que somos, essa complexidade toda e tudo que Deus fez tão complexo para nos servir, e a gente não valoriza, porque se valorizasse, a primeira coisa que fazíamos era ouvir a esse Deus. Então, no tempo de Jeremias, o profeta era levantado para falar tudo o que Deus passava para ele. A Bíblia foi escrita, hoje nós temos a Bíblia completa, e hoje os profetas e profetisas desses últimos dias da Igreja na Terra, como está escrito em Atos 2,17, estão com o mesmo problema, a maior dificuldade de colocar o povo para ouvir o que Deus escreveu, para ler o que Deus escreveu, para ler o que Deus fala, a sua palavra. Então, em todo tempo, o problema do ser humano, do homem, do povo escolhido por Deus, como no caso o povo de Israel, o problema foi esse, não querer ouvir a palavra, e hoje a igreja, do mesmo jeito, o nosso problema é não querer ouvir a palavra. Acho enfadonho. Os conhecimentos do mundo secular, da vida secular, do estudo secular, são mais importantes. Nós passamos anos na faculdade fazendo avaliações e mais avaliações, testes, provas e mais provas, e não temos problema, podemos até morrer por isso, uma luta, uma correria de vida, mas não temos coragem de morrer, não temos nenhum propósito de morrer pela palavra. A gente morre por causa de uma faculdade. Quantos morrem por causa disso? Ele dá uma correria tão grande, uma luta tão grande para conseguir vencer. E quando termina tudo isso, está com pressão alta, problema esse, problema aquele, e o final é a morte. Nem usufrui daquilo tudo que estudou. Mas a palavra de Deus, que é vida, que Ele requer que nós estudemos, meditemos de dia e de noite, a gente cada vez mais se afasta dela. E ainda condena aquele que estimular a fazer isso. Diz que é porque não tem o que fazer. Se tivesse o que fazer, não estava mandando o povo estudar Bíblia e ainda fazer avaliação do que aprendeu. Então, queridos, em nome de Jesus, sejamos despertados pelo Espírito Santo para saber que o mesmo Deus que falou através de Jeremias, que mostrou tudo isso para nós, é o mesmo Deus que hoje está aqui falando por profetas e profetisas, dizendo: eu só quero que vocês meditem na minha palavra. Eu só quero que isso seja feito de dia e de noite. Eu só quero que vocês façam como eu falei em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Inculque a minha palavra na cabeça dos meus pequeninos,
as minhas heranças, porque os filhos são herança do Senhor, e o Senhor quer que os pais parem, especialmente as mães, dentro das suas casas, ensinando os seus filhos o caminho que devem andar. Só que é isso. Um Deus que fez tudo tão lindo. Você sabe como você foi feito de maneira tão especial. A ciência já descobriu, já deixou bem claro para nós quem somos nós. Mesmo que a ciência não descobrisse, nós sabemos que o nosso Deus nos fez de uma maneira especial pelas suas próprias mãos. E esse Deus só quer isso, que medite na palavra dele de dia e de noite. Toda a luta foi desde o princípio de Gênesis a Malaquias para o povo aprender a meditar de dia e de noite na palavra. Porque se meditar, se guardar a palavra no coração, não peca. O que Deus quer é que nós sejamos santos. O salmista ainda chega a dizer isso no Salmo 119, versículo 17, que escondeu a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. E aqui nós vemos mais uma vez, mais um capítulo, Jeremias capítulo 30. Ele vendo a dificuldade de Deus mostrando que o sofrimento do povo que estava passando é para aprender a valorizar a palavra. Todo o sofrimento para aprender a valorizar a palavra. Então, queridos, nós estamos vendo aqui Jeremias, capítulo 30, o versículo 1 a 7, está falando do tempo de angústia. No versículo de Jeremias, capítulo 30, de 8 a 16, está falando do jugo que será quebrado. Jeremias 30, de 17 a 24, está dizendo: curarei as suas feridas. Deus falando que estaria curando as feridas do seu povo. E aí, nós encerramos por aqui o comentário. Vocês lêem o capítulo, medita na palavra. E responde o questionário para me mostrar o que conseguiram compreender. É necessário que a gente veja o fruto do nosso trabalho. O trabalho é feito em nós pelo Espírito Santo. E precisamos ver o fruto do trabalho. Eu vou saber, com a sua avaliação, com você fazendo as respostas até onde você compreendeu, justamente para poder repassar o que for preciso para que compreenda. Eu vou saber que você realmente está tendo esse discipulado de excelência se você chegar lá no comentário dos vídeos e colocar minha discipuladora é fulana de tal, o meu discipulador é fulano de tal. É assim que eu vou sabendo como é que está esse processo de discipulado, que nós sabemos que é de excelência, só falta a gente ter tudo em ordem. O nome do seu discipulador lá no comentário me ajuda a facilitar o meu trabalho, para saber como é que estão os discipulados, quem são os discípulos que estão realmente tomando os ensinamentos. E por isso é necessário honrar o discipulador, mostrar que ele está trabalhando para a glória de Deus. A ida, no primeiro sábado de cada mês, lá no culto da imersão, é para mostrar os 4 semanas de estudo, mostrar o que estudaram e mostrar de uma maneira festiva, mostrar que estão alegres com o que aprenderam, mostrar com ministrações de 15 minutos, discipuladores, mostrar com peças teatrais, com jograis, com cânticos, tudo com a palavra que foi estudada durante o mês. Isso faz no primeiro sábado de cada mês o que estudou no mês anterior. E isso fica muito organizado, isso fica muito lindo. Deus gosta de coisa organizada. A Bíblia toda ele mostra isso, como ele é organizado, como ele faz tudo correto. E ele quer os seus filhos fazendo tudo também correto, com perfeição. Ele nos conduz no caminho da perfeição. Ele disse: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, sejamos perfeitos também no nosso discipulado. Vamos buscar a perfeição. Tudo que está sendo indicado é para que dê tudo certo. Se fizer tudo assim como estamos falando, está tudo certo, fica tudo muito bem organizado e muito lindo para aquele Deus que merece o melhor de nós. Façamos como Davi. Ele disse que não daria ao Senhor nada que não lhe custasse caro. Então, custando caro para mim em fazer tudo isso, custando caro para vocês por fazer tudo isso, é desse jeito que Deus quer. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores
e discípulos do Ministério Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.